há um irmão, um pastor, que passou a vida falando de mim. E assim, ó, sem motivo. Porque quando a gente dá motivo, eles falam. Quando não dá, eles falam. Quando alguém vem falar de mim hoje, ele falou o quê? Ah, foi só isso? Ainda bem que ele não sabe o resto. Eu sou pior do que isso. A Bíblia diz que eu sou depravado, caído. Eu mereço a ira. O que é o que ele está falando isso de mim, meu filho? E aí, ele ia lá na minha mãe. Porque o Hernani é assim, que ele é um aproveitador. Ninguém chega onde ele chegou tão cedo e tão rápido sem se aproveitar das pessoas. E minha mãe põe a mão assim e fala assim, ai. E passa a vida inteira é isso. Eu sei, sabia? E me via, cara, você é meu melhor amigo. Um dia ele ficou muito doente. Você já leu aquele texto que Davi diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice. O cálice que transborda é o da graça. A graça é o cálice que deve transbordar. Nós temos 2 cálices na Bíblia, o da ira e o da graça. Davi não está falando da ira. O cálice transbordante da cruz foi o da ira de Deus. O cálice que Davi queria que transbordasse era do ato da justiça, a graça. Ele disse, o meu cálice de justiça transborda. Davi não está falando, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é prepara uma guilhotina. É uma mesa. E eu vou lhe dizer que Davi fez exatamente isso. Saul tinha morrido, todo mundo, e ele agora é rei poderoso. Ele disse, há alguém na casa de Saul que eu possa expressar graça por amor a Jonatas. Então mandaram chamar Mefibosete e preparou uma mesa farta. Sentou, Mefibosete veio com medo, vai me matar. Davi disse, eu quero lhe dar favor. Favor imerecido. Jonatas, tudo que era do Mefibosete, tudo que era do seu pai eu te dou. E você vai voltar a viver no palácio. Mefibosete era inimigo. Essa é a mesa. Tem gente aí que nunca vai ser resposta de oração de ninguém. E sabe, você diz assim, fulano só me procura quando quer alguma coisa. É a mesa, querido, que Deus te preparou. Não é para você se vingar, não é para você retalhar, é para você mostrar favor. Essa é a graça, essa é a cultura do reino. Aí Deus prepara uma mesa. Deus não transforma as pessoas na graça, punindo elas por sua causa. Deus transforma quando Ele usa você para prestar favor. Aí elas são mudadas. Eu vou te dar alguns exemplos, veja bem. Você vai entender a justiça de Deus. Diga amém. Aí ele ficou muito doente. Uma doença terrível, tinha que ser tratada durante 1 ano, senão ele perderia algum membro do corpo. Era caro, ele não tinha dinheiro. Minha mãe me contou. Falou, fulano, assim, assim, assim. Eu disse, quanto é? Falou, é R$1.600. Falei, eu pago. Ela, é muito dinheiro? Eu falei, tem importância. Eu vou pagar. Irmãos, eu confesso um pecado. Eu contrariei a minha esposa, porque eu fiz escondido. Eu tinha um discípulo que viajava comigo, ele tirava o dinheiro e depositava direto. E não contamos nada para minha esposa. Esperei passar 1 ano para contar depois. Porque se eu contasse antes, ela não deixaria. Mandava parar. Então, depois que já estava tratado, eu falei, dei. Você mentiu para mim? Sim, menti. Não menti, não falei nada. Você escondeu. Eu falei, me perdoe. Prefiro pedir perdão por isso que de coisas piores. Mas eu tinha que fazer. Aí a história é a seguinte. Paguei o tratamento por 1 ano. Via minha mãe. Um dia ele estava na casa da minha mãe, eu estava em algum país pregando, e de novo, está lá, mas já disse, né? Desse jeito. Quer agradar todo mundo, e eu ainda, agradar todo mundo. É que eu sou um cara muito legal. Gente, eu sou meu fã. Aí, minha mãe olhou e falou assim para ele, vou te dizer uma coisa. Eu não ia dizer porque eu fui proibido de dizer. Mas você ficou doente. Foi esse valor. Você sabe quem pagou? Você? Não. Foi, ele falou assim, como que é? Ele pagou todo o seu tratamento. E ele sabe o que eu falo? Sabe de tudo. E ainda assim pagou? Gente, ele caiu no chão, pegou o telefone, me ligou, chorava.
nunca mais ele foi o mesmo. O coração duro, o coração dele foi totalmente transformado. Ele disse: eu fui tão duro, tão ruim com você, e você me prestou favor. O que muda as pessoas é a graça. Então as pessoas você fala: está colhendo o que plantou. Eu ofertei um carro para um pastor em 2007, um carro de 7 lugares. Ele tinha 5 filhos. Ia para a igreja a pé, com os 5 filhos. Eu fiquei tão compadecido. Fui lá e comprei um carro, uma Caravan, e ofertei para ele. Está aqui, querido, o carro. 7 lugares. O cara de 2007 a 2017 não pagou um seguro obrigatório, um IPVA, tomou um monte de multa. De repente o meu nome foi processado em dívida ativa no Detran. Chegou. O senhor tem que piorar algum bem, porque o senhor está com uma dívida de tanto. Eu falei: Quando eu fui ver o carro, falei: querido, eu te dei o carro no meu nome. Mas eu nunca tive condição de pagar, não sei o quê. A dívida valia mais que o carro. E aí, como ele não podia mais andar com o carro ficou na chuva, destruído. Eu peguei o carro. O camarada foi para a internet. Oferta manca. E me esculhambou. E a minha esposa: vai. Eu disse que lá em casa eu sou a graça. Ela é a lei. Falou: vai. A minha esposa e o meu irmão, que é pastor lá comigo, fala assim: cara, todo mundo está vendo que esse cara vai usar você. Eu falei: eu sei. Então por que você permite? Eu falei: mas esse é o defeito dele. E essa é a minha qualidade. Minha qualidade não tem nada a ver com o defeito dele. É isso que nós não entendemos ainda, o que é viver na graça. Como disse o irmão: se cortar seus pulsos, sai o quê, pastor? Graça, 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 graça. Explode, graça. Peguei o carro, e ele me detonando. Deixei o carro para refazer todo. Paguei toda a dívida, e ele me detonando. Todo dia um post, um textão. Pastores, o que você fez para o coitadinho do pastor, com tantos filhos para cuidar, você tomou o carro dele. Irmão, eu não tenho tempo para te explicar. Senão eu vou contar a história. E eu também não quero denegrir o irmão, então não vou me defender. Entenda uma coisa, é ridículo. Você se defender é a coisa mais ridícula do mundo. Os amigos nunca pediram, os inimigos nunca aceitam. Então para que fazer? Não tente provar para quem não te ama quem você é. Os amigos não pedem prova. Os inimigos não aceitam as provas. Então não pare. Deus é a sua justiça. Não é você que é a sua justiça. Se você procurar justiça, você não vai ter justiça. Deus não pune pessoas por sua causa, Ele transforma pessoas por sua causa. Quando o carro estava todo transformado, eu devolvi o carro. Minha esposa queria morrer. O camarada caiu em prantos. Não, eu não mereço. Falei: é verdade, você não merece. Eu sou isso, não é verdade, você é tudo isso. Mas eu não preparo uma mesa para ficar: tá vendo? Está comendo as minhas custas. Não. Deus transforma as pessoas pelo dom da justiça que está em você. Comece habitualmente, dia após dia, a dar favor imerecido para as pessoas. Você vai ver que você vai ter uma outra vida. Sabe como você transforma a sua esposa? O pastor disse uma coisa interessante: esse é meu estilo de vida. E não é fácil, gente. Eu era um homem muito rude. Muito. Então hoje, quando eu quero que as pessoas façam algo, eu faço primeiro. E quando a minha esposa capricha e faz uma coisa bacana, eu fico 2 semanas elogiando. Nossa, que comida. Ela nem foi tanto assim. Não, você não tem noção. Ela vai sempre querer fazer aquilo. Eu não trago pecado à memória dela, eu trago a justiça. Poxa, essa casa está tão cheirosa, que ela sempre mantém a casa cheirosa. Olha, toda vez que eu chego, o carro está sujo, eu não falo nada.
É a minha maneira de condenar. Eu só fico calado. Quando está limpo, eu falo, ai amor, está tão cheiroso o carro, que lindo. O carro agora sempre se mantém limpo. Você transforma muito mais as pessoas mostrando o alvo do que a condenação. Ninguém é transformado com o juízo, todos são transformados com a justiça de Deus. E nós temos a justiça para presentear. Sabe, a melhor maneira de você tratar as pessoas é mostrando aonde elas podem chegar, não a condenação delas. Sabe, isso não foi fácil para mim. Eu não estou te ensinando algo que eu sempre fui. Eu estou te ensinando algo que eu despertei. Você não consegue despertar para a justiça só crendo. Você desperta para a justiça quando abunda toda a graça. Quando a graça de Deus abundar em você, você recebe o dom da justiça. Agora, como que você é justo? Põe na tela esse texto. Estou terminando, irmão. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Como eu sou justo. Lá na cruz, Deus fez uma transferência de gênero. Sabe, vocês estão vendo essa crise de gênero no mundo? Eu pus essa semana no Facebook. Eu já fui um homem no corpo de uma mulher. Aí eu nasci. Todo mundo já foi alguém preso no corpo de... Aí sempre tem os insensíveis. Que insensibilidade, pastor. Irmão, eu vivo a graça. Eu fui batizado no sangue, não com suco de limão. Anda comigo que você vai ver como é bom para tosse. Sabe o que eu acho legal? Que tem gente que anda comigo, começa a querer contar piada. E tem uns que não tem o dom para a coisa ainda. O irmão foi me buscar. Como é que é o nome do irmão que foi me buscar? Ele é pastor? O pastor Paulinho foi me buscar. No primeiro dia ele estava sério. E eu, a cada 5 minutos, uma. É assim que eu quebro o gelo. Hoje ele foi tentar soltar uma piada. Que dó. Mas vai nessa força, Paulinho. Eu te dou todo o ânimo. Vai dar certo. Diz, eu vivo a graça do Senhor. Diga isso. Fala, eu não nasci para viver estressado. Eu tenho a graça do Senhor. Fala para o irmão, põe o limão aqui. Faz assim, Breno. Cospe aí o limão, fala. Agora preste atenção. Lá na cruz, Deus fez uma transferência de gênero. Essa crise de gênero que você vê lá fora é o reflexo da crise de gênero na igreja. É apóstolo querendo ser evangelista, evangelista querendo ser profeta, é o irmão que Deus chamou para fazer uma coisa, ele vai fazer outra coisa na igreja, ele pensa que é uma coisa e Deus pôs outra. É apóstolo no corpo de evangelista, evangelista no corpo de... A crise de gênero. Eu falei em tom de brincadeira, mas é a mais pura verdade. Vocês entendem o que eu estou falando? Jesus está na cruz. Ele é o perfeito, ele nunca cometeu nenhum pecado. Você é o injusto, você é o porco. São 2 animais que representam o ser humano. O porco e a ovelha. O porco, no Velho Testamento, sinônimo de imundícia, impureza, foi nos porcos que entraram os demônios. Os porcos comem lama, os porcos vivem no chiqueiro, a ovelha não. Isso é gênero. Você tinha uma natureza de porco. Você morreu como porco. E nasceu como uma ovelha. É outra natureza. Agora escute isso. Lá na cruz, Jesus está ali como o justo, a ovelha, e você como o porco. Olha o que Deus fez. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez porco, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a ovelha de Deus, o justo de Deus. Você é o pecador, ele o justo. Deus pegou o seu pecado e pôs na justiça de Jesus.
pegou a justiça de Jesus e pôs em você. Agora a Bíblia diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, deixe-me dizer para você entender o que eu estou falando. Imagine duas coisas. Vou achar um rico aqui, alguém que vai ficar milionário. Vou achar alguém que vai me dar 100 mil reais. Baixaram a mão, né? Qual o nome do senhor? Pastor Carlos. Por quê? Porque ele vai dizimar na sua igreja? Pastor Carlos, vamos supor que você ganhou na loteria. O irmão falou, pastor, é pecado dar dízimo de loteria? Não, você só não me conte. Se você contar é pecado, então eu não quero saber. Estou brincando. Ele ganhou lá uma herança e comprou uma fazenda com 1.500 cabecinhas de ovelha. E ele tem 2 ovelhas prenhas no mesmo dia, que vão dar à luz no mesmo dia, na mesma hora. Elas dão à luz no mesmo dia, na mesma hora. Uma dá à luz e a ovelha morre, a outra dá à luz e a mãe morre. Agora nós temos mãe sem filho e filho sem mãe. Você vai entender a justiça agora. O Carlos joga o corpo da ovelhinha morta lá no pasto. E pega a ovelhinha viva e leva para a mãe viva. Cara de filho, jeito de filho, parecido com filho, idade de filho, dizima, oferta, está na igreja, mas não tem a marca de filho. Tem tudo. Tudo. Fala glória a Deus, aleluia, fala a Deus, terra, Jeová, está amarrado, Pai do Senhor, fala tudo. Mas ele pensa que é justo. Quando leva o filhotinho para a mãe, parece com meu filho, é idêntico, nasceu, está parecido, está igual, mas saiu de dentro de mim, tem que ter meu cheiro. Não tem marca de filho. Aí começa a maltratar. Você não será aceito por Deus porque é crente. Você não será aceito por Deus porque foi em uma igreja. Você não será salvo porque viveu na igreja. Você é aceito por ser justo. Só o justo é salvo. E ser justo é ser. Quem se lembra? Aceito, perfeito e sem defeito. Vai lá. Pastor, então ninguém vai para o céu. É isso que você está dizendo? Calma. Deixa eu molhar o bico. Aí, ele muito preocupado com a ovelhinha sendo maltratada, ele tira a ovelha da mãe. Vai morrer de fome. Mas ele se lembra que lá no pasto, ao corpo da ovelhinha morta, ele tira a pele e veste a ovelhinha viva e leva de volta para a mãe. Agora, tem jeito de filho, parecido com o filho, ainda não é o filho, mas tem o cheiro do filho. Paulo diz, revesti-vos, pois, de Cristo. Você não é aceito por Deus por suas qualidades e nem rejeitado por seus defeitos. Você é aceito pela veste do corpo de Cristo que está sobre você. Você é aceito pelo justo. Agora, depois da analogia da ovelha morta, leia o texto, você vai ver como faz sentido. Vai lá. Agora escute, Deus não olha para você e fala assim, você é pecador, eu sei, mas eu te trato como justo. Não! Deus não te vê como você se vê. Você aí diz, eu sou justo, mas sou pecador. A Bíblia não te chama de pecador, mas diz que você peca. Pastor, como que eu sou justo se eu não faço justiça? Do mesmo jeito que Jesus foi feito pecado, sem cometer nenhum. Foi uma troca. Jesus nunca pecou e se fez pecado. Você nunca fez coisas boas e foi feito justo. Entendeu? Foi uma troca. Você é justo por Ele. Você foi pecador por causa de Adão e agora é justo por Cristo. Então veja, você se vê desse jeito
por causa da sua consciência. 3 coisas te acusam: sua consciência, as pessoas e o diabo. Nunca Deus. Nunca Deus. Como Deus te vê? Quando Deus olha para você, Ele não finge que você é justo. Ele te trata como justo. Eu vou dizer de novo: Deus te trata como justo. Quando Deus olha para você, o que Ele vê? Vamos usar uma sombra do Velho Testamento. Quando o anjo da morte desceu no Egito, aquele povo que foi livre do anjo da morte não foi livre porque eram judeus. Você não vai subir com Cristo por ser crente. Ah, eu me tornei crente para ir para o céu. Mentira para você. Ninguém vai para o céu porque é crente. Os judeus não foram salvos por serem crentes. Eles foram salvos porque tinham sangue na porta deles. Deus disse: e a casa que tiver o sangue eu vou passar por cima, e a minha ira não os verá. Você lembra a sombra da arca e o sangue em cima da arca, e a lei não podia ver? Agora você foi aumentando a dívida, mas lá na cruz a Bíblia diz que Ele pegou a dívida, que você ia aumentando ano após ano, com a morte dos cordeiros, toda aquela promissória, e Ele rasgou a dívida e disse: sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, não há mais dívida. Uau! E agora Deus diz, e Deus olha para você e diz: você não me deve mais nada. Deixe-me te dizer, se você me deve uma soma de dinheiro, 1 milhão. Aquela hora eu perguntei quem queria ficar rico. Quem quer me dever 1 milhão? Vamos supor que você me deve 1 milhão. E não tem como pagar. Toda vez que você me vir, você vai fugir de mim. Se você pensar que ainda deve para Deus, se você pensar que Deus ainda condena você, que Deus ainda detona você, isso te faz fugir, não te faz melhorar. Quando Adão teve consciência de pecado, ele fez 3 coisas: fugiu, teve medo e se escondeu. Quando Judas teve consciência de pecado, ele fugiu, teve medo e se matou. As pessoas não melhoram quando você traz o pecado à memória. As pessoas melhoram quando você traz a justiça à memória. Quem elas se tornam? Veja, a lei fala do que eu deveria ser. A graça fala daquilo que Jesus é para mim. A lei condena os melhores de nós. A graça salva os piores de nós. A lei foca em o quanto eu tenho que amar a Deus. A graça em o quanto Deus me ama. Percebeu a diferença? A lei traz o pecado à memória. A graça, a justiça de Jesus à memória. Ser justo é ser aceito, perfeito e sem defeito. Vai lá. Como que Deus te chama hoje? De novo. Eu amo o interior de São Paulo. Aceito, perfeito e sem defeito. Você sabe que quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam falando assim: pastor, me explica, como que eu sou aceito, perfeito e sem defeito? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você. Põe Colossenses 3:3. Irmã do teclado, vem aqui para parecer que está terminando. Colossenses 3:3. Quando Deus olha para você, quem Ele vê? Lembra que o examinado sempre é o cordeiro. Agora leia o texto. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aonde você está escondido hoje? Em Cristo. Quando Deus olha para você, quem que Ele vê? Jesus. E não é fingindo. Ele realmente vê Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. É nesse contexto que Paulo fala em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, no versículo 10. Olha esse texto. Romanos 8, no versículo 10. Leia em voz alta.
Alguém diz, é essa mensagem que Paulo diz, não me envergonho. Você vê que ela é um escândalo. Alguém diz, pastor, isso é licença para pecar. As pessoas agora vão pensar, eu posso pecar e Deus não vê mais meu pecado. É mesmo? Deixa-me te contar uma coisa. Vamos imaginar que você pega um porco, que era o exemplo da sua velha criatura, e você dá um banho nele, enche ele de cheiro, põe roupinha, põe ele para morar dentro de casa e chama de baby. Ele pode parecer uma ovelha, um animal de estimação, ainda assim vai rosnar. Como é que o porco faz? O nome, palmeirenses, por favor, como que é? Cara, ele berra, ele grita, ele faz qualquer coisa. Você pode pôr roupa de ovelha nele, ainda assim ele é um porco. Ele vai viver como uma ovelha, mas quando ele vê o chiqueiro, ele sente saudade. Ele quer o chiqueiro. Quando ele vê lama, ele se sente em casa. Uma ovelha se sentir bem no mundo é como uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Agora pega uma ovelha que tem a natureza de ovelha, do justo, e leva ela para o chiqueiro, suja ela e dê lavagem. Ela pode estar suja no chiqueiro, mas ela não se sente bem. Você já teve a experiência de estar desviado alguma vez? Entrar em alguns lugares, ouvir algumas coisas e falar, isso aqui não é para mim. É porque você mudou a natureza. Se você é ovelha, por que te comporta como porco? A Bíblia diz que nos últimos dias, diz o Senhor, quem é justo, faça-se justiça mais. Quem é injusto, faça-se injustiça mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem crê que é justo, terá atos de justiça. Quem crê que é injusto, terá atos de injustiça. Se você crê que você é um porco, quando você está em pecado, o diabo vem e aceita. Todo mundo peca, aceita, adultério, isso é normal, não sei o quê, porque o diabo, a acusação do diabo funciona assim, aceita que isso é normal. Então se você crê que você é um porco, vai ser normal comer lavagem e viver no chiqueiro. Mas crer certo traz um estilo de vida certo. Se você crê que você é justo, você vai ter atos de justiça. Será justo ainda mais, vai andar como um justo. Não precisa ninguém chegar, esse é o pecador miserável, não. Quando a igreja de Corinto pecava, Paulo não chegava a seus devassos pecadores, ele dizia, não se esqueçam que vocês são templo do Espírito. Ele trazia a justiça à memória. Paulo nunca condenava-os. Quando eles estavam afundados no pecado, Paulo dizia, vocês se esqueceram, pelo sangue de quem e a que preço foram comprados? A graça traz a justiça à memória. Isso muda até como você educa seus filhos. Como você educa seus filhos? Que vergonha! Eu que trabalho, você não faz nada e tira essa nota. Isso não melhora as pessoas. Eu cheguei em casa, meu filho estava trancado no quarto, chorando muito. Cheguei lá, o que foi, filho? A mãe mandou eu ficar aqui até Deus me perdoar. Eu falei, mas o que você fez? Eu menti. Eu falei, é uma coisa séria. Pois é, pai, e agora? Daqui um pouco eu volto. Eu não vou descredibilizar minha esposa. Eu falei, amor, não é assim que a gente educa. Como que é, então? Italiana. Eu falei assim, olha, isso só piora as pessoas, isso não melhora as pessoas. Deixa eu te falar, se você toda hora fala, vai para o quarto e remoer o seu pecado, isso é lei. Irmãos, até a ceia nossa é mal interpretada. Eu mexi no negócio que eu vou terminar meia-noite. E você vai querer ouvir, né? Deixa eu só concluir a história do meu filho, eu termino com o negócio da ceia. Eu falei assim, amor, você me autoriza? Não estou falando que ela manda, eu estou falando porque o castigo é dela, eu não posso desautorizar ela, a não ser que ela permita. Você me autoriza eu trazer o meu padrão? Eu viajo muito. Então quando eu chego em casa e tem que corrigir, eu falo, corrija. Eu não posso chegar em casa, meu pai só chega e briga. Não, eu faço ela fazer isso. Via ela. Eu cheguei e falei assim, mas observa. Falei, filho,
Eu sei que às vezes a gente comete erros. O pai já cometeu muito erro na vida e vai cometer muitos outros. Mentira é uma coisa séria. Você sabe, filho, para mentir, você tem que coabitar com o diabo e ter um filho. A mentira é filha do diabo. Para mentir, você tem que dormir com Satanás e fazer um filho. Mas deixe-me te dizer, não é a sua natureza. Você é um garoto tão bonito, tão inteligente. O meu filho, quando eu vou com isso, fala: pai, bate que é melhor. Não, cara, eu quero que você entenda quem eu gerei. Eu conheço você. Você é um garoto tão bom. Eu sei que talvez a sua performance, ele mentiu por causa da nota, não foi boa aquele dia. Eu entendo a sua fraqueza, porque eu conheço as minhas. Porque tem pai que ele não entende, que ele talvez era pior que os filhos. Eu sei que os adolescentes vão comprar todos os meus livros hoje. Falei: filho, prometa para mim que você vai dar o seu melhor e que você vai provar para você mesmo que você é melhor. Nunca mais eu cheguei, porque aí ele vai fazer a prova e fala: meu Deus, o que meu pai vai pensar que isso é? Não, isso não é identidade. A maior crise da igreja hoje é falta de identidade. Eles não sabem quem são em Cristo e ficam por aí, e o diabo fica: porco, ei, aceita, você é isso. Mas falei: filho, você é a justiça de Deus. E é engraçado, a minha esposa, antes dela entender, eu pregando para ela, ela tentava pregar a justiça. Filho, se você é a justiça de Deus, por que faz igual um burro? Falei: ó, parabéns, entendeu bem. Uma menina na igreja gostava de fumar uma maconha. Pastor, eu amo a igreja, eu amo tudo, mas eu amo um baseado. Falei: querida, toda vez que você pegar o baseado, pega o baseado, fuma um trago e diga: eu sou a justiça de Deus. Crer certo faz viver certo. Não tem nenhum efeito você dizer que é a justiça de Deus. Tem efeito você crer que é a justiça de Deus. Mas o que você fala gera verdade. Então, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. No outro dia, nada, nenhum efeito. Ela estava só falando. Mas o que você fala produz verdade. Um dia ela estava com um cigarrinho. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou uma ovelha, eu não sou um porco. Eu sou a justiça de Deus. E venceu o vício. Você sabe? Escute isso. Esse foi o entendimento que nasceu a reforma protestante. Lutero se autoflagelava com maus pensamentos, com uma fleira. E aí, ele se flagelava pensando numa fleira. Aí ele abria a Bíblia e se flagelando. Obras, né? Ai, Deus vai me matar. Se flagelava. Daqui a um pouco ele começa a ler. De Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é de fé em fé, porque está escrito: justo se torna justo pela fé. Lutero jogou o chicote e disse: eu sou justo pela fé, e nasceu a reforma, e acabou as obras para ser salvo. Agora somos justos e aceitos e amados e perfeitos pela fé. Quando você crê certo, você vive um estilo de vida certo. Mas pastor, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus traz pecado à nossa memória. Está escrito isso na Bíblia? Está? Mas escrito do jeito que você creu? Não. Eu já preguei isso muitas vezes na minha vida. Eu dizia: irmão, você veio para Jesus, agora você tem uma campainha dentro de você, que toda hora que você peca, o Espírito Santo fala: pim, pecou. Pronto, você não dorme mais com o barulho dessa campainha. Se você sempre ficar trazendo pecado à memória, irmão, pode arrumar caderno e folha para anotar.
O ato de trazer pecado à memória, eu li para você no texto de Hebreus, é ato da lei. Na graça você traz a cruz à memória. Sempre quando você for falar de pecado de alguém, pense em você. Sempre quando você for falar do seu, pense em Jesus. Põe o texto, João 16, versículo 8. Vamos ver se o Espírito Santo é campainha mesmo. Vocês querem que eu fale da ceia, né? Ai, agora eu estou fugindo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, se você pegar esse texto, você vai falar, tá aí, pastor, quero ver, sai dessa. Está dizendo que o Espírito Santo fica aí nos convencendo do pecado. Só 3 vezes na Bíblia a palavra usa o pecado no singular. Não é dos pecados, é do pecado. João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o pecado de Adão, original. O apóstolo João também diz, quem comete o pecado é do maligno. Ninguém peca pelo pecado original de novo mais se nasceu de novo. Vai ter que voltar a ser porco. Você morreu como porco e nasceu como ovelha. Diga bem alto, eu não sou um porco. Eu sou um justo. Qual é o pecado que o Espírito Santo lhe convence? Jesus explica, gente, não é os nossos pecados. Próximo verso. Lê em voz alta. Irmão, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou parar. Olha para mim. 3 alianças específicas foram feitas no Velho Testamento: Adão, Israel e igreja. Com Adão, Deus disse, você é um pai para você. Essa é a minha parte da aliança. A sua parte, Adão, não coma da árvore do meio do jardim. Ele comeu da árvore, quebrou a aliança. Com Israel, Deus disse, guarde os 10 mandamentos, Deuteronômio 28 primeiro, e todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Povo de Israel, se vocês guardarem os mandamentos, eu vou te encher de glória e de bênção. Israel não cumpriu, quebrou a aliança. Qual é a nossa parte na aliança da graça? Porque é uma aliança. O justo vive pela fé. Diz o escritor de Hebreus, se ele recuar, ele quebra a aliança. Minha alma não tem prazer. Qual é a sua parte na aliança da graça? Qual é? Crer. Como você quebra pecando pelo pecado original na graça? Não crendo na obra da cruz. A cruz lhe qualifica. Não crer no perdão te desqualifica. A cruz é a mensagem mais violenta da Bíblia. Amanhã eu vou falar sobre isso. Amanhã se prepara para você sair carregado. Como você peca? Qual é o pecado que o Espírito Santo está lhe convencendo? O pecado de não crer. Então agora você está sucumbindo na fé. Caindo da fé é isso. Então agora você está sucumbindo, o Espírito Santo vem e diz, volta a crer em Jesus, volta a crer nele, ele é amor, volte a confiar nele, ele está lhe convencendo a não pecar, a não quebrar a aliança da graça, deixando de crer. Viver da fé não é, eu vivo da fé, então eu vou ter um carro. Viver da fé é vivendo, crendo na obra da cruz. A Bíblia diz, o justo vive dessa fé, crendo em tudo que Jesus fez. Segunda coisa que o Espírito Santo lhe convence. Você já percebeu que ele não fica na sua cabeça, pecou, pecou. Não, ele fica na sua cabeça dizendo, creia em Jesus. Ele traz Jesus à sua memória. Diga amém. Uau, é lindo ou não é? Segunda coisa que ele lhe convence, vai lá, próximo verso. E da justiça, você aprendeu agora o que é justiça. Tem igreja que crê justiça errada, até marretia para o povo. Ah, Deus, você vai ser sua justiça. Entendeu nada, meu Deus. E da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus está dizendo, enquanto eu estou aqui, eu sou advogado deles. Eu revelo a eles o quanto Deus o ama. Mas eu vou, quando eu for o Espírito Santo aqui, Ele vai te revelar e lembrar que Jesus é a sua justiça. Então quando o diabo vem te acusar dizendo, você é um porco, é isso mesmo, você é uma adúltera,
você é mentiroso. O Espírito Santo vem no seu ouvido e diz: não é verdade, você é a justiça de Deus, você é um nascido de novo, você é uma nova criatura. Você pode até estar em adultério, mas você não é adúltero. Você vai abandonar o adultério, porque você não é um porco, você é a justiça. Ei, justiça, é isso que o Espírito Santo está lembrando. Ei, justiça. Você sabe, o dia inteiro o Espírito Santo está no seu ouvido: ei, você é a justiça de Deus, para de dar o dedo no trânsito. A justiça traz a memória a Cristo, não o pecado. Meu Deus, gente, essa é a maior revelação que Deus me deu. Eu sempre fui um pregador que trazia pecado à memória. Hoje eu trago a justiça. As pessoas se arrependem de verdade quando elas entendem quem são em Jesus. Ela fala: eu não sou um adúltero, eu sou a justiça de Deus. E aí o pecado perde o domínio. E você entendia: justiça, Deus é amor, mas é justiça. Está escrito, pastor, próximo verso, que Ele vai nos lembrar do juízo. Aí você fala: está vendo? Todo mundo tem que ter lembrança do juízo. Vamos ver o juízo de quem? Que o Espírito Santo lembra? Do juízo. Porque o príncipe desse mundo está condenado. Não é do seu juízo, é do juízo do diabo que o Espírito Santo te faz lembrar. Deixa-me te explicar as 3 coisas juntas. Quando você está sucumbindo, o Espírito Santo vem e diz: volte a crer em Jesus para a justiça. O diabo está te condenando, mas diga para ele: ei, o condenado é você, o juízo é seu, o julgamento é seu, sobre mim repousa a graça de Deus. Aleluia! Eu quero terminar o culto. Tem que ser unânime, que aí ninguém pode murmurar. Tem que levantar a mão. Você vê como é que o povo é, pastor Alberto? Pastor Alberto não levantou a mão. Põe o texto da ceia. É 1 Coríntios 2 e 23 ou 2 Coríntios? Qual o texto que é? É 11 e 23. 1 Coríntios 11 e 23. Irmãos, a maior crise que existe na igreja é o entendimento da ceia. Ceia, na maioria das igrejas, virou um culto de juízo e condenação. Eu fui pregar numa igreja e a família que me levou para ir pregar estava contando que a mulher, esposa, que ela frequentava uma igreja que durante 10 anos, todo ano ela ficava de disciplina por 6 meses e tinha que subir no púlpito e pedir perdão para a igreja. Falei: por quê? Porque eu gostava de usar brinco, pastor. Então eu só tomava da ceia 6 vezes por ano. E o pastor não me deixava tomar da ceia. Falei: querida, mas deixe-me te dizer, usar brinco não é pecado, mas desobediência é. Se o pastor falou para não usar, o problema é dele diante de Deus. O fato do brinco é fichinha perto da desobediência. Ah, pastor, tatuagem é pecado? O que seu pastor diz? Ah, o meu pastor disse que não é para usar. Então, se você pôr, a tatuagem é fichinha perto da desobediência. Melhor não. Se é pecado, desobediência é terrível, é pior que feitiçaria. O que a sua mãe fala? Ah, meus pais não querem. Então, a tatuagem ficou em segundo plano. A mãe não quer, o pastor não quer, você põe. O que é tatuagem perto de desobediência a pai e mãe? Vocês entenderam qual é o problema hoje do pecado? Por exemplo, na minha igreja, eu nunca digo que é pecado beber vinho, ou seja lá o que for. A Bíblia não diz, mas eu proíbo a igreja. Fala: irmãos, aqui não bebe. E se você pecar, você não vai pecar por beber. Você vai pecar por rebeldia. Eu não posso dizer que é pecado o que a Bíblia não diz. Ok? Pastor, é pecado ouvir música do mundo? Irmão, não tem música do céu. Todas as músicas são do mundo, ou tem música de Marte? Mas te convém?
A lei da graça é essa. Posso fazer qualquer coisa. Eu citei ontem. Showzaço em Curitiba do Guns e do Bon Jovi. Eu pus no Facebook. Os da lei diz, não vou, senão vou para o inferno. Os que pensam que está na graça diz, nada a ver, eu vou. Os que realmente estão na graça diz, eu poderia até ir, mas não me atrai, não me convém. Nós somos livres para dizer não. Não somos mais escravos, somos filhos. A igreja inverte a ordem. Ela pensa que é livre para pecar e Deus não vê. Não é nada disso. Como que um justo não vai aplicar ato de justiça? Beleza, eu sou justo, sou ovelha, mas comporto como um porco, mas penso que sou ovelha. Então é pouco. Percebeu a crise? E aí ela disse que um dia ela foi tomar da ceia. Quando ela pegou o cálice, caiu o cálice no chão. O irmão levantou. Pecado! O anjo bateu a mão e derrubou o cálice. Ela ficou tão mal. Toda a ceia agora, quando eles pegavam o cálice e punham o pé para trás, assim, para não cair o copo. Na igreja que eu sou pastor, que por acidente se chama Preciosa Graça. Tinha ceia que tinha irmão que não ia na igreja. Tem igrejas assim. Ah, pastor, eu não sou hipócrita, eu briguei com a minha mulher, então não vou na ceia, porque tomar indignamente, ainda sou culpado do corpo. Entendeu nada? Mas tem gente que você tem que abrir a cabeça dele, pôr a Bíblia lá e bater para ver se cai umas letras. Realmente tem gente que pensa totalmente equivocado sobre a ceia. Como que funciona isso? A cruz te qualificou. Não crer no perdão te desqualifica. Você só é desqualificado perante Deus quando você cai da graça. Cair da graça é voltar para a lei, não é pecar. Eu vou ter que citar Gálatas 5, versículo 4. Cair da fé, cair da graça, que a gente a vida inteira acostumou. Olha lá na tela. Separado estais de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça caístes. Você viu? Você só se separa de Cristo quando você volta a ter justiça própria, não justiça de Deus. Agora vamos ver quando eu sou desqualificado para tomar da ceia. Diga amém. Volta o texto de Paulo. Irmãos, não tem uma igreja que eu não fiz a conferência pregando sobre a graça que não houve uma explosão. Eu não sou um pregador de púlpito, eu sou pregador para depois do púlpito. O efeito disso vai acontecer depois. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Próximo verso, vamos pular isso. Vai indo. É o 26, vai a partir do 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberes do cálice, não, é antes, é o 25. 25. Semelhantemente também depois, isso que a gente lê isso toda a ceia. Tá? Pode ir, depois. É que eu quero pegar o texto direto. A gente está no contexto, pode passar. Aqui. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, é culpado do sangue e do corpo. Olha para mim. Isso foi ensinado anos de maneira errada. Todo mundo pensa que comer e beber indignamente é comer e beber em pecado. Ou em pecados. Eu literalmente faço uma pergunta. Tem alguém aqui que pode chegar na ceia e pode me garantir que você toma da ceia sem ter cometido nenhum pecado? Grite o primeiro, pastor, eu posso porque eu sou digno. Eu não pequei. Tenha coragem. Por favor. Paulo não está falando de pessoa indigna. A cruz grita para mim, você é indigno, mas é amado. Todo mundo é indigno. Até lá no céu você é indigno. Só tem um digno, o Cordeiro, que abriu o livro. Só ele é digno. Lá no céu até os anjos são indignos. Só Jesus é o digno de todo louvor e adoração. Mais ninguém.
Ele não está falando de pessoas indignas, ele está falando de forma, maneira indigna. É a maneira que não pode ser indigna. Qual é a maneira que você toma da ceia indigna? Pecado. Pecado? Tá, você tenta lembrar dos pecados. E aqueles que você não lembra? O que é que você faz? Me explica. Deixa de ser pecado só porque você não lembrou? É isso mesmo? Vou te explicar qual que é a maneira indigna no próximo verso. Próximo verso, vai lá. De modo, lê você. Próximo verso agora. Veja se não tem pecado e talvez beba. Examine-se e beba. Ok, agora veja o próximo verso. Se não discernir o corpo, como que você come e bebe? Qual é a maneira indigna? Não discernindo o corpo. Não, leia de novo, por favor. Essa é a maneira indigna. Como que você come e bebe para a própria condenação? Leia em voz alta, vai lá. O que come e bebe. Veja, preste atenção no português experimental. Própria é a própria pessoa que se condena quando ela não discerne quem ela é em Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Você se torna desqualificado quando não tem fé no perdão. Existe uma coisa na ceia que é sobrenatural. Primeiro, quem está em pecado, numa vida em pecado, pensa que é ovelha, ele não discerniu o corpo. Deixa isso claro. Então qualquer um que chega diante, eu tomo, não importa, isso aqui ele está errado, não discerniu. Mas em 99,9% dos crentes pensam que qualquer coisa os separa do amor de Deus. Se esquecem, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestade. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Nada! Nada é nada! Como que você participa da ceia? Examinando. Senhor, eu não posso lembrar de todos os meus pecados, mas eu também não quero trazê-los à memória. Eu quero trazer a sua justiça. Sei que eu fiz coisas que não convinha. É com confiança. É pelo sangue. Senhor, eu me arrependo e não voltarei a praticar mais isso. E agora eu sou digno de tomar da ceia. Agora tem gente que ele prefere tomar sem abandonar o pecado. Literalmente, você não discerniu o corpo, querido. Não tem a ver comigo, ô pastor, eu dou ceia para todo mundo. O pastor não pode proibir ceia a ninguém, não é dele a ceia, é de Jesus. O problema é você. Você tem que discernir quem você é em Cristo. Quem você é? Responda. Não, você é um adúltero. Olha como diz, não, vamos supor, vamos fingir que eu sou o diabo. Teatro. Quem você é? Não, mas você é um mentiroso. Não, mas você é um adúltero. Não, você é a justiça de Deus. Então a ceia tem que ser um culto de alegria, não de culpa, condenação. Irmão, participe de toda a ceia com confiança, entrando diante de Deus, porque você discerniu quem você é no corpo. Você discerniu o corpo, você se torna qualificado para tomar da ceia. Quem você é? Eu vou perguntar de novo, quem você é? Fique em pé. Põe a mão no seu coração. Eu vou terminar o culto, porque amanhã nós vamos continuar. É radical ou não é essa palavra? Responda. Você vai querer perder a de amanhã? A de amanhã ainda é mais radical que a de hoje. Isso piora você ou melhora você? Eu quero ver um crente saber que ele é a justiça. Não, eu posso pecar do jeito que eu quiser, estou na graça. Tem como, gente, depois de ouvir isso? Impossível. Você tem identidade, você é filho, você não é órfão. Eu tenho que fazer o apelo. Pastor, eu quero esse Jesus.
Esse Jesus tão lindo, esse Jesus lindo que morreu por mim, eu quero Ele. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê em Jesus para a justiça, e o Espírito Santo vai lhe ajudar. Quem aqui quer entregar a sua vida, a sua alma a Jesus? Aonde você está, levanta a mão que eu quero orar por você. Levanta a mão bem alto, vai levantando a mão. Isso, vai levantando a mão. Vai levantando a mão, aqueles que querem entregar a sua vida, a sua alma a Jesus. Vai levantando a mão. Todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente para eu orar por você agora. Vem à frente. Todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente. Vem à frente. Olha, você ficou até agora, aguente mais um pouquinho. Sai do lugar. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Agora escute o que Jesus falou. Você que está cansado, seja livre. Seja livre. Cante isso, cante isso. Cante, seja livre. Seja livre. Eu quero que você cante, liberdade está nesse lugar. Liberdade está neste lugar. Com o quê? Com misericórdia e graça. Fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus está nesse lugar. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.